Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nós vamos conversar sobre formas de lidar com o estresse. E eu quero saber de você, se você está estressado, não, qual é o pior tipo, a pior época para você? Tem alguma pior época do ano que você fica mais estressado? Eu vou falando, então, um pouquinho de estresse, tô vendo que vocês estão entrando devagarinho. Enquanto vocês entram, eu vou falando um pouquinho. Vocês sabiam, olha só que curioso, que o estresse pela Previdência Social, ele é o terceiro motivo que mais provoca afastamento no trabalho com mais de 15 dias de atestado. Olha só. Tem um lado bom, que a gente está vendo que estão reconhecendo isso como um problema de saúde pública, mas tem um lado muito preocupante, que é... não pode algo que a gente pode prevenir com mais controle do que um acidente, do que uma doença que a gente não espera que possa ocorrer, uma infecção, até uma doença mais grave, câncer, né? Não são coisas que a gente pode dar tão dentro do nosso controle de prevenir, um acidente que eu vou, quebrar uma perna, ficar longe do trabalho. Então é preocupante, porque, pessoal, para todo quadro de saúde pública, sempre é melhor a prevenção do que o tratamento, sempre. E o estresse está muito de nós, da gente saber como prevenir ele no nosso dia a dia. E as estatísticas ainda dizem que até 2020 o estresse vai ser o primeiro, vai ser o líder nesse ranking de afastamento. Imagina só. Isso eu não consigo entender nem como tantos gestores não se dão conta do quanto tem que haver, no trabalho, para os seus funcionários, um espaço para respirar, para fazer uma pausa, para poder lidar com esse estresse de uma forma mais saudável. E claro, tem a nossa culpa também, de chegar em casa, de não nos cuidar, de não fazer o que a gente precisa para ir auxiliando no estresse, para a gente... gerir melhor o estresse no nosso dia a dia, que cada vez vai ser pior, porque não basta só os nossos problemas pessoais, a gente liga no jornal, escuta as notícias e a gente se estressa, na rua toda semana tem pelo menos um conhecido assaltado, então são inúmeros fatores que vão nos trazendo um estresse que, se a gente não se aliviar, a gente vai entrar realmente em colapso, vai se paralisar, vai ter um problema maior, que é o que está acontecendo com esse grande número de atestados com mais de 15 dias. Tô vendo que vocês estão entrando, vão escrevendo aí para mim perguntas e a pior situação para você, qual é a pior situação que gera o estresse. É importante também a gente falar, pessoal, que quando a gente fala de estresse, a gente também está falando de ansiedade. Que qual é a diferença, na verdade, que todo mundo confunde uma coisa com a outra, né? O estresse seria um quadro de ansiedade no ápice, num sofrimento muito grande que já está causando sintomas fisiológicos, psicofisiológicos principalmente. Mas o que a gente pode diferenciar mais é que a ansiedade ela acaba sendo mais um sentimento de medo, de preocupação, e a origem pode nem ser conhecida. Pode se sentir, ansioso por alguma preocupação que está te incomodando. Já o estresse, ele pode ser por qualquer situação, ele não é tão interno, ele pode ser mais do ambiente externo, algo externo pode me estressar. Então o estresse, ele é uma situação, qualquer situação que pode ser estressora, que vai me gerar uma frustração que eu vou entender como uma sobrecarga. Que a ansiedade acaba sendo uma preocupação, o estresse eu sinto isso como uma sobrecarga. Então eu não estou aguentando aquela situação. Mas eles são muito parecidos, principalmente nos sintomas, quando a gente vai conversar com uma pessoa estressada, ansiosa, os sintomas podem ser muito parecidos. Quais são os sinais de estresse que a gente tem que ficar atento, pessoal? Principalmente os sinais fisiológicos. Por que eu digo isso? Porque geralmente quem está estressado perde um pouco a crítica do seu limite. A pessoa já ultrapassou um limite e ela já pode não estar se dando conta. Geralmente até a pessoa muito estressada é um conhecido que fala para ela:
peraí, você tá muito estressado, vamos, né, se acalmar um pouco. Geralmente é uma pessoa que conversa e alerta isso. Mas que tipos de sintoma a pessoa pode perceber? Tô vendo que vocês estão entrando, Ero Fernandes, Diane Santos, eu já venho logo dor de cabeça. Agora que eu vou falar dos sintomas fisiológicos, é um dos mais comuns, dor de cabeça. Às vezes tá com aquela dor de cabeça, né, Diane, todos os dias, não sabe o que pode estar incomodando e toma remédio todo dia, acorda cansada e tem dor de cabeça todo dia. Pode ser estresse, viu? Rosene Moreno, boa noite. Janete Carvalho, meu filho fica estressado no período de prova da faculdade. Ele não admite rodar tanto que nunca rodou na escola. É muito exigente com ele mesmo, né, Janete? Tanto que nunca rodou na escola, nem no técnico. E até agora foi bem na facul, mas o medo de rodar deixa ele estressado. Às vezes ele nem tem chances, né? Ele tem até um medo fora da realidade, né, Janete? Porque daqui a pouco se dedica, estuda e mesmo assim se estressa muito. Provavelmente ele tem uma baixa autoestima, porque ele está se exigindo, porque ele tem uma insegurança muito grande. Então ele tem que se cercar demais, estudar em excesso. Muitas vezes o mais preocupado ele vai pior na prova do que o mais tranquilo. Porque o estressadão, enquanto o tranquilo às vezes até chuta uma questão, vai ali, ele tá calmo para pensar, até enrolar uma resposta, o estressado não, o estressado ele se exige muito, então ele quer uma perfeição, então às vezes ele até erra de tão bem que ele quer responder. Para fazer um trabalho, por exemplo, o perfeccionista quer fazer uma coisa tão boa que não faz nunca. Ele fica só idealizando aquele trabalho, porque ele quer uma coisa tão boa que essa coisa boa nunca vai acontecer, né? Porque ninguém faz nada perfeito. A gente não faz 100% nada, pessoal. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa. Como é que eu vou dar 100% para uma coisa só se eu tenho outros projetos na minha vida? Eu tenho família, eu tenho meu lazer, eu tenho meu trabalho. Não tem como eu vou dar o meu 100% em um projeto. Não tem como. Nós somos seres humanos, a gente precisa se dividir nos vários papéis que a gente faz. Então nunca nada vai sair 100%. Eu vou entregar agora um trabalho meu super importante. Se eu fosse entregar ele amanhã, eu já podia melhorar ainda mais um pouco. Então a gente tem que se desligar um pouco dessa mania de querer que fique tudo muito perfeito. Porque não é verdade? Você termina um trabalho, se você ver ele mais uma vez, você vai arrumar mais alguma coisa, você vai corrigir. E é porque a gente nunca vai fazer nada perfeito. Então, o que a gente tem que ter a tranquilidade? Eu vou fazer o meu melhor dentro do possível, dentro do prazo que eu tenho. O que vai ser possível para eu fazer. E quando a gente fica imaginando fazer algo muito perfeito, a gente não faz nunca. Porque o nosso prazo sempre vai ser curto e a gente nunca vai conseguir dar tudo de si para uma coisa só. Porque nós somos muitos. A gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que fazer outras coisas. Ninguém consegue ficar só focado em uma coisa. Quando a gente fica com uma preocupação em excesso, só em um foco, o que acontece? Pá! O que a gente está falando hoje, o estresse. Voltando um pouquinho, porque eu respondi, tô vendo que vocês estão entrando aqui. Lindsay, Merlin, Edinalva, Charles, eu já vou lendo, tá, pessoal? Mas só para não deixar perdido aqui, eu tô vendo que vocês estão escrevendo. Patrícia Souza, boa noite, eu sofro muito com a fibromialgia, muito emocional. A fibromialgia é uma polêmica, né, Patrícia? Tem até profissionais de saúde, médicos que não acreditam na existência dela. A fibromialgia, ela acaba sendo uma dor crônica que acaba sendo uma queixa de uma dor e um sofrimento muito grande. É uma irmã gêmea, tá sempre de mão dadas com a depressão. E agora é aquela história, a gente não sabe o que é depressivo por causa da fibromialgia que deprime, ou é deprimido, né, e somatiza essas dores. Então é uma discussão muito grande que é para um dia só falando disso, mas é bem pesado e tem que fazer tratamento se tem fibromialgia, porque é um sofrimento muito grande e é uma carga muito pesada para te carregar sozinha, porque tu tem que melhorar a tua qualidade de vida na melhor forma possível, né? Aprender a conviver com esse quadro tão difícil. Então eu te indico fazer uma terapia para aprender a lidar com a sua fibromialgia também e tratar a depressão, tá bem? Andréia Cristina, Leandro Gomes, Tudo G, Ana Célia,
Franciele, Ana Célia, qual a melhor forma de lidar com a ansiedade antes das provas e trabalhos? Ana Célia, uma coisa, sempre, para todo exame, prova, a gente tem que fazer uma coisa principal para baixar nossa ansiedade: se preparar. Quanto menos preparado eu estiver, mais nervoso eu fico. Tem pessoas que dizem, eu não sei porque que eu tô tão nervosa, eu fico ansiosa em prova, mas eu estudei o final de semana inteiro, mas parece que eu não sei nada. Sabe o que acontece com algumas pessoas, com essas pessoas que falam isso? E aí às vezes eu tinha colegas assim, eu tinha até uma do nosso grupo ali, de mais amigas próximas, e ela era assim uma menina que é até hoje, né, hoje é psicóloga já. É uma menina que estuda muito e aí tinha um resultado pior do que nós que não estávamos tão preocupadas.